Olá, queridos ouvintes! Hoje é 16 de julho de 2021 e estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Vocês nos acompanham pelo blog da redação em urgs.br/destaquesrádio, pelo Lumina Podcasts e pelas principais plataformas. Eu sou Liz de Bortoli e hoje apresentam também os jornalistas Mariana Cirena e André Grassi. Música preta só tem um instrumento, vem pra te servir. Oi Liz, oi ouvintes, aqui Mariana Cirena. Nós começamos este Respira Cultura trazendo um dado numérico, 2%. Essa é a proporção aproximada de artistas negros presentes no acervo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Isso corresponde a 22 artistas negros num universo de 1.020 nomes. A constatação é resultado de uma pesquisa que vem sendo conduzida por Isis Abreu, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais na URGS e integrante do Comitê de Curadoria do MARGS. É olhando de forma crítica para essa realidade que o museu está realizando desde junho uma iniciativa abrangente, que vai se estender até o ano que vem. Olá, ouvintes. Oi, Mari. Oi, Liz. Aqui, André Grassi. Pois é, isso mesmo, Mari. O programa Presença Negra no MARGS quer refletir sobre a presença e a representatividade de artistas negros e negras, tanto no acervo do museu, quanto no sistema de arte, de uma forma mais ampla. O projeto é parte de um conjunto de ações da Secretaria de Estado da Cultura no ano do cinquentenário do 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, e vai culminar com uma grande exposição em 2022. Muito antes dessa exposição, o museu vem preparando o público com uma programação de debates, grupos de estudo, cursos e divulgação de conteúdo sobre a temática. Nós falamos com o Igor Simões, professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e membro do Comitê de Acervo do MARGS, que divide a curadoria do programa Presença Negra com Isis Abreu. Ele nos falou um pouco sobre as razões de estender o projeto para além de uma exposição sobre o tema. O primeiro ponto, Mariana, é a gente pensar que uma exposição, ela corre um risco de sempre ser episódica. Por quê? Embora a exposição ajude a constituição de narrativas para a história da arte, e eu afirmo aqui pelas pesquisas que eu realizo e também por um campo de pesquisa extremamente importante no campo da história da arte, não só brasileira, mas na história da arte de uma maneira geral, que é o campo da história das exposições e a compreensão de que as exposições têm sido o principal espaço para a constituição, para a escrita dessa nova história da arte. No entanto, ainda que se leve tudo isso em consideração, a exposição corre o risco, ela flerta com o risco de ser episódica, de ser um espaço dentro da agenda de uma instituição que espera cumprir uma determinada obrigação social, mas que, sozinha, não reverte em alterações estruturais. E não nos basta apenas tocar na superfície, é preciso chegar nas profundezas que constituem essa estrutura branca e privilegiada da arte brasileira e das instituições brasileiras. Então é nesse sentido que a nossa preocupação ao pensar o programa Presença Negra foi pensar como uma instituição como o Museu de Arte do Rio Grande do Sul pode revisitar toda a sua estrutura e as suas funções e as suas obrigações a partir dessa perspectiva, assumindo um lugar conceitual que parte da noção de racialização. O programa Presença Negra no MARGS é resultado de um caminho de autoanálise da instituição. Essa trilha começou com projetos anteriores, como a série de encontros chamados Vozes Negras no Cubo Branco e também a investigação profunda de Isis Abreu sobre as presenças e ausências de pessoas negras na coleção. Iniciativas como essas foram fundamentais para embasar as diretrizes da programação deste ano.
essa programação parte, primeiro, de uma pesquisa que já vem sendo desenvolvida pela Isis Abreu, curadora do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, e é preciso que se diga, é a primeira curadora negra do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Também por uma série de ações que foram desenvolvidas nos últimos anos pelo convênio UERGS-MARGS, através do programa educativo. Então, uma das bases dessa programação está em eventos como o Vozes Negras no Cubo Branco, que trouxe para o centro de uma sala de exposição do museu a presença de pesquisadores e artistas negros de relevância e projeção nacional para discutir a sua produção, o que era, naquele momento, uma situação inédita para o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Então, dessas ações é que surge o programa Presença Negra. Então, ele está baseado em algumas diretrizes. Primeiro, a constituição e valorização de espaços de investigação do acervo que partem dessa pesquisa da Isis e que tem resultado em uma parte do programa, que é a Presença Negra no acervo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, que tem publicado materiais de acesso público sobre os artistas negros que estão representados no acervo do museu. Ainda que esse seja um número pequeno, perto da dimensão de obras e de artistas representados na coleção do museu, é preciso dar visibilidade para esses artistas que estão no acervo. Uma segunda etapa é a investigação das ausências desse acervo e o questionamento das formas como esse acervo se constituiu e como ele se constituirá daí para frente, na provocação de políticas contínuas de aquisição que passem pela marca dessa revisão histórica necessária. Uma outra base do programa é a aposta em espaços de pesquisa e ensino que enfoquem o pensamento de sujeitos negros na produção de saberes sobre arte e sobre história do Brasil. A partir dessas diretrizes, as ações do projeto que já começaram são as postagens sobre os artistas negros do acervo do museu nas redes sociais do MARGS e a 4ª edição da série de encontros de História, Teoria e Crítica, que trouxe, ao longo do último mês, conferências abertas sobre racialização e arte no Brasil. Todos os encontros realizados estão disponíveis no canal do MARGS no YouTube. Também já começou o curso Pensamento Negro, Estética e Movimento Social, encabeçado pelo professor da URGS, José Rivair Macedo. E a próxima atividade a ser lançada é o grupo de estudos sobre representatividade, miscigenação e branquitude, com coordenação da professora da UERGS, Carmen Capra. Esse grupo foi pensado a partir da necessidade de marcar o lugar dos brancos na noção de racialização. As inscrições vão abrir a partir da próxima semana. Vale ficar atento aos canais de comunicação do MARGS. E, paralelamente a todas essas atividades, os curadores ainda estão realizando a pesquisa para a exposição do ano que vem. O Igor Simões falou um pouco sobre as questões que levaram o projeto a ter essa dimensão tão ampla. De fato, é um projeto amplo. Talvez essa dimensão do projeto responda ao tamanho da urgência que o atraso no enfrentamento dessas questões nos coloca. Então, eu acho que as dimensões que o projeto tomam hoje, elas também passam pela necessidade de rever pautas que deveriam ter constituído a história das nossas instituições como um todo. E que, quando tocam, nesse caso específico, na dimensão de uma instituição moderna, de origem moderna, como o museu, ele acaba tendo de enfrentar um legado que tem a ver com a história dessa instituição, com a história das inclusões e exclusões que essas instituições fizeram, a história da arte, né? E uma especificidade. A gente não está falando disso em um museu em outro lugar do mundo que não no Rio Grande do Sul. Então, tratar desse tema dentro de um estado que, ao mesmo tempo que constituiu para si uma imagem profundamente marcada pela migração europeia, também toca no amplo projeto brasileiro do século XIX de apagamento das presenças negras. Então, esses elementos todos acabaram se confirmando nesse momento, porque eu acho que nós estamos vivendo um momento que eu me nego a dizer que é um momento novo. O que nós estamos vivendo é uma etapa
talvez distinta, mas profundamente ligado a um histórico de resistências e de formas de agrupamento que tocam desde a Cruzada do Atlântico até a chegada desses sujeitos negros no Brasil, suas formas de resistência ao processo da escravização e os seus agrupamentos, os seus movimentos, a importância do movimento negro, do feminismo negro. Então, o projeto ele é resultado de um conjunto de estratégias de resistência e de sobrevivência da população negra no Brasil e no Rio Grande do Sul. Então, o nosso lugar, nosso ponto de partida desse projeto é um campo que se apresenta muitas vezes como um campo que estaria imune a essas questões, mas que é constituído profundamente por essas relações que marcam a constituição da nossa sociedade, que é o campo da arte. Mais do que pensar uma exposição, o que nós estamos nos propondo a pensar é o museu, a continuidade desses projetos e a constituição de espaços de produção de pensamento sobre a presença negra. Malungueira, malungaba, com cabinda, o IG, lumba, lunga, benguela, zaire, que com tradição. Como já deu para notar na conversa com o Igor, o Margs não está sozinho na elaboração desse programa. A UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, parceira de longa data do museu, e também a URGS, por meio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos, estão juntas na realização. Me parece sintomático que essa ação seja encabeçada por 3 instituições públicas, 2 universidades e um museu. Por quê? Embora o debate sobre racialização e mesmo sobre decolonialidade, que não são sinônimos, embora se encontrem em muitos pontos, esteja presente na pauta de instituições privadas, o compromisso de instituições públicas com essa pauta é imenso, exatamente pela sua dimensão pública, exatamente pelos grupos sociais que essas instituições tocam. Então, ter em um mesmo momento o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, né, uma universidade do Estado, e a principal universidade federal do Estado reunidos nesse propósito, é, nesse sentido, sim, escrever uma página inédita na maneira como se pensa a história do Rio Grande do Sul. Esse convênio, ele vem de uma compreensão de que nesse tema tão urgente é preciso que se una forças e é preciso que se reúna forças que vêm de instituições públicas que têm sido há muito tempo, mas com mais visibilidade nos últimos anos, profundamente renovadas também pela presença negra. Há de se levar em consideração o processo de cotas nas 2 universidades, há de se levar em consideração o quanto esse processo de cotas, a criação de NEABs, produziram o espaço para que necessidades de pesquisa surgissem também nos trabalhos, principalmente desses alunos que entram no espaço acadêmico, como essa enorme quantidade de alunos negros e negras que têm se constituído como importantes pesquisadores e que deste lugar tem estremecido a própria noção de conhecimento que é produzido dentro da universidade e, consequentemente, dentro do museu. As pautas e novas noções que ganham força com o ingresso de um maior número de pessoas negras nessas instituições são bastante diversas e se cruzam. É o caso, por exemplo, do cruzamento entre a presença ou ausência de artistas negros no sistema das artes ao longo da história e a questão da representatividade das mulheres. Esses pontos estão sendo encarados para o debate pelo programa Presença Negra. Pois é, Mari, preparando aqui a apresentação, inclusive eu lembrei do primeiro Respira Cultura deste ano que nós fizemos. A gente conversou com a pesquisadora Rosane Vargas e também com as pesquisadoras do projeto Mulheres nos Acervos, né? Eu conversei com a Nina San Martin naquela ocasião, e que abordam essa questão pela faceta da representatividade das mulheres nos acervos artísticos do Estado. Mas também ali elas já apontavam, né, alguns cruzamentos
por exemplo, no caso das mulheres negras presentes nos acervos, né, através da proporção de seus trabalhos e outras questões de cruzamentos com etnia, com gênero, etc. Então, acho que até a gente deixa a dica para quem quiser escutar ou escutar de novo, né, o Respira Cultura, o primeiro programa deste ano, né, o programa 1 da temporada 2. Mas dos 22 nomes de artistas negros localizados no acervo do museu, pela pesquisa da Isis Abreu, apenas um é de mulher, é Maria Lídia Magliani. A exposição do ano que vem, que vai se debruçar principalmente sobre a coleção do Margs, vai lidar com esse tipo de desafio. Como dar destaque a uma produção que sempre existiu, como a das mulheres negras, mas que nem sempre foi visibilizada pelas instituições. Prioritariamente, a exposição deve lidar com acervo, mas não só. Porque é preciso que se dê conta, por exemplo, dessas lacunas como a produção de mulheres negras. Nós ainda estamos debatendo os caminhos que essa exposição vai tomar na seleção de obras, se nós teremos verba, por exemplo, para contar com obras que vêm de outros acervos, de outras instituições. Mas a gente também tem a pretensão de, para além dessa exposição maior, termos também dentro dela algumas exposições menores que, por exemplo, possam trabalhar com produções que não estão no acervo ou com aquisições recentes. Então, a gente ainda, por exemplo, uma das decisões que a gente tem se debruçado a enfrentar nós vamos tratar apenas de obras produzidas por artistas negros ou nós vamos também trazer para esse debate as representações de sujeitos negros feitas por artistas brancos. Então, a gente está no meio da pesquisa, o que nós temos hoje são algumas hipóteses, mas essas hipóteses só serão respondidas no momento que essa investigação se desenvolver. E é preciso entender que toda a curadoria de exposição quer ser um processo de pesquisa e um processo de investigação. E é nesse momento que a gente está, no levantamento desses dados, no olhar sobre esse acervo e nos possíveis recortes, presenças e lacunas que podem vir a partir desse olhar. Para acompanhar as atividades do programa Presença Negra no Margs e já ficar por dentro da trajetória de uma parte dos artistas que vão estar na exposição do ano que vem, é só seguir as redes sociais e o canal no YouTube do Margs. Respira Cultura. Para o nosso momento de leitura, trazemos um poema do livro Sopapo Poético, Pretessência, que reúne textos de diversos escritores e escritoras negros e negras do estado do Rio Grande do Sul. Lançado em 2016 pela editora Libretos, o livro é uma celebração de 4 anos do Sarau Sopapo Poético, que defende, junto a outros saraus negros do país, o protagonismo do povo negro. Dele, então, trazemos o poema de Isabete Fagundes Almeida, escritora de Porto Alegre, que neste poema homenageia Sirmar Antunes, ator negro nascido em Medianeira, no interior do Rio Grande do Sul. O poema se chama Operário das Artes. No cenário da vida vai construindo sua história. Em cenas diárias de luta e persistência, filho bronzeado pelo sol da mãe África, que nessa existência não aceitou o papel de figurante. Resiliência, porque a batalha é longa e nesses capítulos que falam de nós, papel coadjuvante nem pensar. Queremos ser os protagonistas. Luz, câmera, ação. Eis que surge o nosso artista, atuando com a altivez de um negro guerreiro, sua figura nos representa com orgulho nessa sociedade. Nos representa no movimento negro, nos representa na mídia que insiste em nos invisibilizar. Sim, Sirmar, sim, você nos representa, orgulho nosso que com garra e determinação enfrenta os obstáculos da vida,
com seu coração de um boxeador. E assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, em parceria com os jornalistas André Grassi e Mariana Sirena. A reportagem é da Mariana e a edição de áudio do André. Na trilha sonora, a gente ouviu Xênia França com Preta Yaya, também Luê de Luna, participações de Miak e Plim Remix, e Djonga com Saudação Malungo e ainda Lena Barruli com Oração. E não esquece de seguir a rádio da universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!